Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos. Este canal aqui é dedicado a produzir conteúdos que falam sobre Deus, de forma direta ou indireta, para quem é da igreja, para quem não é, enfim, para todos, né? Porque Deus é para todos. Para mostrar que Deus nos ajuda a ser pessoas melhores, apesar de algumas pessoas não acreditarem nisso. E também para mostrar que a nossa vida aqui com Deus é muito e muito melhor, né? Nos ajuda a viver melhor esse tempo aqui na Terra. O vídeo de hoje é sobre um assunto que já tá rolando comentário aí tenso nos vídeos, sobre paternidade responsável. Então é meio que um react de reacts que tiveram do meu vídeo lá, tá bom? Mas antes da gente ir pro assunto, vou pedir para você dar aquele seu joinha aqui no vídeo. O joinha não custa nada, 0 centavos. Só vai custar essa mãozinha levantada e clicar na mãozinha que está assim. Então não esquece, clica porque ajuda bastante o canal a crescer e aparecer para mais pessoas. Você também pode ajudar o canal compartilhando para outras pessoas sobre esse assunto e também se inscrevendo aqui no canal. Você que é inscrito, não esquece de ativar o sininho para não deixar de receber as notificações de quando nós postamos vídeos. Lembrando, vamos lembrar, né? Porque é importante lembrar. Você pode comentar, fica à vontade, a gente não exclui nenhum comentário, nem censura nenhum deles, mas a gente sempre pede respeito ao falar sobre a sua opinião, né? Ou responder alguma experiência de alguém, principalmente da pessoa que está aqui no vídeo, porque dá muito trabalho gravar, estudar, preparar roteiro, enfim. Então, respeito, amor, misericórdia com qualquer pessoa que expõe sua opinião, seja aqui dentro do vídeo ou nos comentários. Combinado? Combinado. Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo. Bom, nos últimos vídeos aí, eu gravei um vídeo, né, falando sobre paternidade responsável, né? Dessa questão de que atualmente muitas pessoas têm jogado na cara de outras de que elas precisam ter muitos filhos, e isso ficou muito claro no vídeo, né? Mas às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala, né? E aí, diante desse vídeo lá, que eu trabalhei toda essa questão de paternidade, né? Mostrando um outro lado também de ser pai e mãe, recebi o seguinte comentário. Triste essa postagem sua, como se ter muitos filhos fosse irresponsabilidade. Muito triste uma pessoa de dentro da igreja postar algo assim. Espaçar filhos, paternidade responsável não tem nada a ver com o que você disse. Se for para usar o mob como camisinha do cristão, é melhor ser honesto e assumir que não tem abertura nenhuma à vida. Melhor assumir que no altar do Senhor você disse que receberia todos, letras maiúsculas, os filhos que ele mandasse, mas quando saiu da igreja você decidiu que não é a hora de filhos e que é para Deus mandar só quando você quiser. Ou seja, a vontade dele fica de lado. Triste, muito triste. Eu não gosto muito de ficar trazendo toda hora comentário aqui, porque fica um ambiente muito pesado. Mas por que eu trouxe isso? Porque não é um comentário isolado e nem é só um comentário de internet, tá? Porque isso também acontece na vida real, então é importante trazer, porque talvez você tenha se sentido pressionado, né, e julgado por outras pessoas que falam. Eu ainda li, reli, ainda mostrei o comentário pro Mário para ver se eu tinha entendido direito, né, para ver se eu não estava equivocada na interpretação aqui da pessoa que comentou neste vídeo. Porque lá eu falava que existe a paternidade responsável e o método Billings. O método Billings, para você que não sabe, é um método aceito, tá? Não é que a igreja indica, mas é aceito em questão de espaçamento de filhos, para conhecer a vida fértil da mulher, o espaçamento por diversos motivos. A igreja não fala, você não pode fazer para isso, não pode fazer para aquilo. Ela deixa aberto porque existem diversas situações sobre a questão de espaçamento de filhos. Pode ser saúde, psicológico, situação da casa, muitas situações. Então a igreja não é específica porque é de caso a caso, tá? Então por isso que eu falei do método Billings. Existe cristão que trata o método Billings como camisinha cristã? Existe. Mas no caso do vídeo, não foi isso que foi dito. Ele não é uma camisinha de cristão. Ele é apenas indicado para a questão de planejamento familiar. Planejamento familiar não é camisinha de cristão. É simplesmente para você entender quando é seu período fértil, quando você pode fazer ou não pode fazer, ou naquele período
dá pra gente fazer agora, porque agora não é o momento. Entende sempre com muita orientação. E eu falei isso no vídeo, tá? Porque eu acredito que como nós somos cristãos católicos, eu não preciso ficar enfatizando aqui a importância de ser aberto à vida, né? Inclusive, tudo que eu falei de paternidade responsável lá, de espaçamento de filhos, não é só dito por mim. É dito também em documentos da igreja, do cuidado, também é dito por pessoas que vocês conhecem, influencers, né? Ícones e referências da igreja, como o professor Felipe Aquino. Quando eu vi o vídeo, tinha muitos comentários, gente metendo pau nele. E foi bem num período em que aqui, né, na minha bolha, vamos dizer assim, eu conheci muitas pessoas que receberam a mesma informação de que você tem que ter muitos filhos, inclusive em cursos de noivos, que você precisa ter muitos filhos, porque se você não tem muitos filhos, você não está aberto à vida, é um sinal de que você não está aberto à vida. Mas não é assim, gente. Existem situações e situações. O que você não pode fazer é, por exemplo, eu não sou rica, eu não vou ter filhos. Eu não tenho um carro, eu não vou ter filhos. É a mesma coisa quando você casa. Não, eu não tenho faculdade, não tenho casa, não tenho carro, não vou casar. Não, não é isso. É aquilo, é ter o equilíbrio entre a consciência e a providência. Não é você ficar muito na consciência e nem ser totalmente dependente no sentido ruim, de dependência da providência de Deus. Tipo assim, Deus, faz aí e eu não faço nada. É que nenhum dos outros vídeos que eu falei de namoro. Não adianta você querer namorar e você não dar a chance para as pessoas, não socializa com as pessoas. Não, você quer daquele jeito, você quer que a pessoa abra, bata na sua porta e apareça o príncipe encantado. É a mesma coisa dos filhos. A paternidade responsável também tem a questão do espaçamento de filhos, sim, mas por motivos sérios, importantes, não por motivos esdrúxulos, ou no sentido de tipo, não vou ter filho agora porque eu vou passar a vida inteira viajando e depois eu vou ter filho. Não, não é isso. E não foi isso que foi dito no vídeo, né? Inclusive, eu até falei que acho que a pessoa não tinha entendido o que eu falei no vídeo para assistir de novo, né? Porque realmente não, o que foi dito aqui num comentário não foi o que eu falei lá. Inclusive, até como ela se direcionou à minha postagem, à minha pessoa, ficou entendido, e não fui só eu que entendi isso, né? Que diante do altar, se você diz sim e depois você muda, né? Como se eu estivesse mudando. Inclusive, eu vou colocar até um trecho aqui, o trecho do vídeo do professor Felipe Aquino, que gerou um pouco de burburinho na internet. E depois eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem ele todo, porque vale muito a pregação dele, uma baita de uma reflexão. Então eu vou colocar aqui pra gente assistir juntos. Para dar ainda mais referência para esse povo que não entende o que a gente fala na internet. É você viver para o outro, é você e o outro viverem para os filhos. É isso. Antigamente, gente, nossos avós tinham essa mentalidade. Eu tenho uma tia que morreu com 56 anos, problema cardíaco, teve 15 filhos. Um dia ela disse para mim, eu nunca disse não a Deus. Eu entendi o que ela quis dizer. Naquele tempo não tinha pílula anticoncepcional, não existia camisinha, não existia DIU, não existia nada disso. Eu nunca disse não a Deus. Teve 11 homens e 5 mulheres. O meu pai e a minha mãe tiveram 9. 8 homens e 1 filha. Quantos filhos casais tem hoje? 1, 2, quando tem 3 é um escândalo. Fica todo mundo assustado. É claro, a igreja não quer que hoje a gente tenha 9 filhos, como antigamente, porque realmente a vida hoje ficou muito mais cara, muito mais difícil, claro, todo mundo entende isso. O que a igreja ensina é paternidade responsável. O que é paternidade responsável? Se você é um homem de dinheiro, culto, bem casado, tenha 9 filhos. Se você puder ter 9, tenha 9. Agora, se você é um empregado, que ganha aí 1, 2 salários mínimos, claro que você não vai poder ter 5, 6 filhos. Então tenha
o que você puder criar com dignidade. Agora, o que está errado, gente? O que está errado é que o doutor, que podia estar criando 5, 6, está criando 1. E o Zé do capacete está criando 5. Vocês entenderam? A coisa está de cabeça para baixo. Quer ver um exemplo? Você passa nos bairros ricos da cidade, você não vê criança. Ah, meu amigo, passa ali no bairro da Capelinha, em Lorena. Passa ali no bairro Santo Antônio, em Lorena. Você tem que passar buzinando, senão você mata a molecada. Está tudo na rua soltando pipa, jogando bola. O pobre está assim de filho. E o rico que tem dinheiro, pode pagar faculdade, ele não quer filho. É isso que está errado, gente. As coisas têm que ser recolocadas no lugar. Paternidade responsável. Quem pode criar mais, cria mais. Eu criei 5. Eu podia criar 7, 8. Já que a minha esposa, depois do 5º, teve um mioma muito grande no útero, teve que tirar útero, ovário. Aí, não teve mais. Mas por que eu podia? Eu era professor universitário, eu tinha dinheiro. Então, se eu que sou professor universitário, que tinha dinheiro na época, se eu não tivesse filho, quem ia ter? O porteiro da faculdade? O guarda lá da faculdade? Vocês estão entendendo? Hoje eu consegui formar uma médica, 2 dentistas e 2 engenheiros. Por quê? Porque eu tinha condições. É isso que Deus quer. Quem tem condição, cumpra a sua missão. A missão é essa: tenha todos os filhos que você puder criar. Ah, eu só posso criar 1, então para em 1. Ah, eu posso criar 10, então vou criar 10. Isso é que é a missão de ser casado. Entendeu o que é que eu desenho? Porque mais que eu falar, o professor Felipe Aquino já falou, ele tem muito mais experiência com as mais documentos da igreja do que eu, né? Então, assim, inclusive foi até falado no comentário de ter muitos filhos não é irresponsabilidade. Não foi isso que foi dito no vídeo. Ter muitos filhos não é irresponsabilidade mesmo. Se você pode tê-los. Existem pessoas que não têm. Eu, inclusive, dei um exemplo sobre pessoas que têm filhos autistas. No caso, que foi o que eu li, né? E até trouxe para o vídeo. Uma pessoa que tem um filho autista e que decidiu não ter mais, porque o filho já exigia muito dela e ela não conseguiria ter outros filhos e dar questão psicológica, questão de apoio moral e outras questões. Não é só dinheiro, gente. Então, não é irresponsabilidade. Irresponsabilidade é o que eu falei no vídeo. É você, vai Deus, manda, pode mandar. Aí, não tem trabalho, ou o outro não ajuda, não dá apoio moral, as crianças ficam na rua o tempo todo, que é o muito que a gente tem visto, um monte de criança na rua largada, e eu falei isso no vídeo, que pode sofrer abuso sexual, que pode ser estrupado, que pode ser morto, muitas coisas, gente, entende? Não, o problema não está em ter muitos filhos, o problema está em não cuidar desses filhos, né? Porque falei, mas vamos repetir. Ter muitos filhos necessita ter um cuidado, não é só de grana, é psicológico, espiritual, moral, entende? É a mesma coisa que tem acontecido aí com pessoas quando elas não podem ter filho num parto normal, porque o feto corre o risco de morrer. Aí a mãe e o pai sabem disso, o médico sabe disso. Aí quando chega na roda das pessoas, nossa, você teve cesárea, nossa, não, mas por que você não fez um parto humanizado dentro da banheira? Por que você não fez de tal forma? Aí você começa a ser julgado. E aí tem gente que acha que tá errado. E não tá errado. Porque se a mãe não tivesse feito a cesárea, o feto poderia ter morrido. Se existe a possibilidade de fazer a cesárea e salvar o feto e a mãe, qual o problema? Então, a questão de filhos é a mesma coisa qual tipo de parto que você faz. O problema é que as pessoas estão impondo isso sem saber da realidade. E com a graça de Deus, Deus sabe aquilo que está no nosso coração, na nossa realidade, as nossas dificuldades. Então, a igreja não está falando para você ficar parando de ter filho para você ter seu luxo, para o casal um curtir o outro. Não é isso. O professor Felipe Aquino falou, a missão
de um casal é formar uma família. E é para isso que o casal existe, para formar uma família, para gerar filhos que podem ser sacerdotes, freiras, ou leigos consagrados, ou simplesmente bons políticos, bons empresários, mas existe uma responsabilidade. Então, o que eu falei lá no vídeo é exatamente sobre isso, o exagero, porque antes era o exagero assim, pai e mãe não pode espaçando o filho, não, tem que vir os filhos que Deus dá, sim, com certeza. Só que hoje, se você fala que você tem alguma situação específica, você já é tido como uma pessoa, a mesma pessoa que faz aborto. Por quê? Porque você não tá querendo ter filho agora na visão das pessoas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Comentários como esse daqui, eu nem ligo mais. Eu só trouxe mesmo porque eu lembrei de muitas pessoas que tiveram que espaçar a questão de gravidez por risco da vida da mãe ou de um próximo filho, ou porque estava em fase de tratamento para entender o que estava acontecendo dentro do útero e de ter outros filhos. Gente, é preciso ter cuidado, né? Preciso ser responsável. Um cristão é responsável. Então, é isso que foi falado, né? Em questão de casamento, se você tá lá no casamento, preste atenção no que você tá falando. Você está aberto aos filhos, sim. Mas, conforme o professor Felipe Aquino até exemplificou, né? Aqueles que você puder ter. Você sabia que tem gente que não pode ter filho? E muitas mulheres não podem ter filho? Você sabia que tem gente que tem dificuldade para ter filho? Você sabia que tem gente que perde muito filho? E aí vem o povinho, né, e fica falando, você não vai ter filho? Que não sei o quê. Não, mas você não acha que já demorou demais? E você sabia que você ficar fazendo comentários desse jeito, você machuca as pessoas? Você fere as pessoas? É uma dor que você não tem noção como que é. Muitas mulheres já vieram me contar que não podem ter filho. E como queriam poder ter filho? Tem casal que não consegue nem adotar, não consegue nem realizar dessa forma. Que já gastaram muito dinheiro que nem tem para conseguir ter filho e não consegue. E aí? Aí chega um comentário desse falando, não, porque se você falou lá no altar que tá aberto a todos os filhos, mas você fica usando o método Billings, ou fica espaçando, ou fica isso, ou fica aquilo, então você não tá fazendo a vontade de Deus? Não, você não tem filho, você ainda não tá fazendo a vontade de Deus? Mas quem é você para falar se a pessoa é ou não, ou está ou não fazendo a vontade de Deus? Não é ninguém, gente. Então, quando alguém falar sobre isso, vamos usar mais a inteligência, a cabeça, como diz meu pai, né? Sempre vou lembrar isso nos vídeos. Vamos usar mais a inteligência e mais o coração também, ser mais empáticos com as pessoas e tentar entender aquilo que a pessoa está falando em relação ao assunto e também à experiência da pessoa. Inclusive, depois do vídeo da paternidade responsável, eu compartilhei o meu vídeo quando eu perdi o filho. E lá eu falei mais ainda sobre isso. Mas eu acho que é preciso a gente enfatizar, porque tem muito exagero de um lado, gente que não, eu não quero ter filho, porque eu quero curtir a vida com meu marido, com minha esposa, eu quero viajar, eu quero curtir a vida, né? Agora a gente tem momento pra isso, não quero ter filho agora. E tem um outro lado que nem espera dar o resguardo, foi isso que foi falado lá, né? Mas tem gente que não entende, então a gente vem aqui e reforça. Apesar que esse povo nunca volta pra assistir os vídeos, né, de resposta. Mas esses vídeos, se você parou nesse vídeo, ou é pra você refletir e tomar cuidado quando você encontrar alguém, é um vídeo pra você tomar cuidado no que você fala pras pessoas, né? Porque você pode ferir elas. E refletir também sobre você tá sendo muito exagerado de um lado, muito exagerado do outro. Se tiver de um lado ou de outro, busque o equilíbrio. Deus nos pede pra ter equilíbrio, né? Tanto na minha vida quanto na vida do outro, para não ferir nenhuma das pessoas. Porque a vida dos outros a gente não sabe o que acontece, certo? Bom, me conta aí nos comentários se você já viu alguém falando sobre isso, alguém cutucando sobre ter filhos ou não ter filhos, as famosas tias do Natal, né, que sempre ficam perguntando. Deixa aqui nos comentários, se você já teve filho, você pode ter filho, se você tem muitos filhos, deixa aqui nos comentários também, porque ter muitos filhos é algo que eu admiro bastante, então deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com aquela pessoa que fica enchendo o saco, ou que não vai ter nenhum filho, ou que, todo mundo tem que ter 12 filhos. Vai lá, compartilha com a pessoa para ela entender um pouco e tomar mais cuidado com o que ela fala. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, você não vai se arrepender. Tem muitos vídeos vindo por aí. E também, se você é inscrito, ativa o sininho ou confere seu sininho para não perder nenhum vídeo. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!